Quero aqui, senhor presidente, até saudar a presença aqui do nosso companheiro Roberto Muniz, nosso suplente aqui no Senado. Roberto, que foi companheiro meu de jornada também na secretaria lá no estado da Bahia. Roberto era secretário de Agricultura na época em que eu era secretário de Planejamento. Roberto foi deputado estadual, ali um dos brilhantes secretários na nossa época ali, portanto, organizando a agricultura da Bahia, e um destacado deputado estadual na Assembleia. Roberto também foi prefeito da gloriosa Lauro de Freitas, cidade que, na realidade, permite ao soteropolitano uma integração enorme entre as duas cidades. Cidade, inclusive, meu caro Roberto Muniz, que deverá receber, em breve, uma estrutura do metrô. Portanto, um projeto que começamos a discutir ainda na Secretaria de Planejamento, e você teve a oportunidade de participar desses debates, que é exatamente a construção da linha 2 do metrô de Salvador, que chegará agora, portanto, a Lauro de Freitas, transformando o nosso metrô em verdadeiro transporte metropolitano. Portanto, uma grande conquista. No próximo dia 9 de abril, o ministro das Cidades, inclusive, estará em Salvador para entregar mais uma estação do metrô. Um metrô, Paulo Paim, que por diversas vezes aqui dessa tribuna, eu, inclusive, chamei de metrô calça curta, meu caro Riguf, que fizeram um projeto do metrô em Salvador. Nós passamos quase 15 anos sem ver o metrô sequer dar os primeiros passos. E mesmo no projeto já tinha essa ousadia, vou usar assim a expressão, de brincar com o povo soteropolitano, que o metrô tinha, o seu projeto era um projeto de 12 quilômetros. E o primeiro trecho de 6 quilômetros, que a gente batizou de calça curta, a população que mora numa das avenidas de Salvador, conhecida como Avenida Bonocô, o povo vê o metrô passar, mas não tem estação. No meio da principal avenida não tem uma estação do metrô. Então, assim, uma no início, outra lá no que nós chamamos de acesso norte. Então, faz parte da modificação já introduzida pelo então governador Jacques Wagner, hoje o projeto tocado pelo atual governador Rui Costa. E no dia 9 nós vamos inaugurar agora a estação Bom Joá, para pertinho a gente chegar ali no Retiro, depois ir caminhando um pouquinho para frente. Quem sabe, Roberto, chegar lá em Águas Claras, o projeto que desde 2009 nós também na Secretaria do Planejamento já usávamos falar em a nova rodoviária indo lá para a BR-324. E o governador Rui Costa tem, por diversas vezes, vindo a Brasília, já havia assumido esse compromisso o governo federal desde a etapa anterior, aliás, desde o período da COP, que é o compromisso com a linha 2, portanto, o metrô passando pela Paralela e chegando até Lauro de Freitas. Essa semana agora, o governador anunciou também, semana passada, perdão, o governador anunciou as duas novas linhas, o que na época nós chamávamos muito de as espinhas de peixe, portanto, ir cortando ali da orla até o subúrbio, portanto, a linha azul e a linha vermelha. A linha vermelha, a linha que ligará a orla de Salvador na altura ali de Piatã, fazendo chegar até Paripe. E a linha azul também saindo da orla, mas na altura ali da Pinto de Aguiar, portanto, já em Patamares, já esse trecho da Pinto de Aguiar completamente duplicado. Agora resta a duplicação da Avenida Gal Costa, fazendo chegar até o subúrbio ferroviário na altura do Lobato. Portanto, obras estruturantes
entregando a cidade do Salvador, que completou no domingo os seus 466 anos, o governo do estado da Bahia, o governo federal, entregando importantes obras de mobilidade, de infraestrutura urbana, obras de contenção, obras, inclusive, de melhoramento do ponto de vista das oportunidades na cidade de Salvador, como a atração de investimentos, melhorias no nosso parque tecnológico, a chegada de grandes empresas. Salvador passa a ter um outro traço, não só na sua reestruturação do ponto de vista da mobilidade, nem tampouco só e somente dessa estrutura física, mas também mexendo na vida das pessoas. O governador também anunciou nessa segunda-feira, num grande ato, sobre a questão do pacto da educação. Portanto, com a presença de diversos prefeitos, quase todos os prefeitos, a Bahia tem 417 municípios, se não me falha a memória, Roberto. No ato do Pacto pela Educação, tinham 397 prefeituras, parece. É a informação que me foi passada. Eu não pude ir ao ato na segunda-feira de manhã. Eu estava ainda com a gripe muito forte e com muita febre, não tive condição de me dirigir ao local. E, portanto, num ato importante, ainda na sequência desses presentes para a cidade do Salvador, aliás, presentes não, nossa obrigação. A gente costuma achar que, que o governante está dando um presente à cidade. Nós estamos cumprindo nossa obrigação, cumprindo nossa tarefa. A gente não pode tratar isso como um favor, nem tampouco como se a gente estivesse fazendo algo cujo governante é que é exaltado. Temos que... Essa é a etapa importante, é você poder cumprir aquilo, inclusive, que foi anunciado. E durante as eleições, inclusive, de 2014, o nosso governador Rui Costa teve a oportunidade de forma muito enfática e com o pé no chão, com os pés no chão, apresentar a proposta para a região metropolitana, o plano de governo, e, portanto, já tem a oportunidade de, nos primeiros dias, portanto, ainda chegando aqui exatamente aos 90 dias, portanto, todo mundo faz o balanço de 100 dias, o governador já consegue entregar diversas obras, esteve também na Ribeira, onde anunciou equipamentos importantes para a nossa cultura, aliás, uma região que nos é muito cara, porque eu, por exemplo, vivi boa parte da minha infância, adolescência e juventude na Cidade Baixa. A Ribeira, em particular, que cedia importantes colégios do chamado ensino público. Naquela região ali, por exemplo, a escola onde estudou minha mulher, o João Florencio Gomes, que hoje é um colégio da Polícia Militar. E, portanto, nós tínhamos uma convivência muito grande com a Cidade Baixa. Eu estudei inclusive no mesmo colégio que o governador Rui Costa. Estudamos na mesma escola, no Luiz Tarquínio, ali na Avenida Luiz Tarquínio. Aliás, até o governador, em diversas épocas, quando ele deputado e eu já senador, a gente brincava muito que ele dizia assim, nós estudamos nas mesmas escolas, até porque Luiz Tarquínio, escola técnica, então, portanto, tivemos quase que a mesma caminhada. Então, importantes anúncios feitos pelo nosso governo do Estado, sem contar as inúmeras obras que são entregues no interior do Estado. Ontem, por exemplo, o governador esteve na cidade de Feira de Santana, recentemente em Santa Brígida, enfim, fazendo entregas de Minha Casa Minha Vida, sistema de abastecimento de água, política de saneamento, que é outra área, meu caro Roberto Muniz, muito importante nesses últimos anos na nossa gestão no Estado da Bahia. Os investimentos foram investimentos ousados para fazer uma política de abastecimento e uma política de saneamento em todo o Estado. Então, portanto, numa demonstração clara
do compromisso do governo do Estado em olhar o Estado como um todo e tirando uma lógica de concentração sempre na região da capital, na região metropolitana da nossa querida Salvador. É óbvio que Salvador até, eu diria, carece muito. Salvador foi uma cidade muito castigada nos últimos anos. Salvador é uma cidade que tem um traço muito difícil. A atividade econômica de Salvador não é uma atividade pujante. E, portanto, uma cidade que é a terceira em população do país, Paulo Paim, não é o terceiro orçamento, levando em consideração as capitais. Então, é uma cidade com um traço geográfico bastante, eu diria, complicado e com contornos de dificuldades, uma cidade sem planejamento ao longo de toda uma trajetória. Isso dificultou muito. Uma cidade com ocupação totalmente irregular e uma cidade que precisa também ter de forma cada vez mais presente uma estrutura de desenvolvimento econômico que enxergue o tamanho e principalmente a população da cidade. Portanto, a potencialização de diversos bairros, como Cajazeiras, ou a região, inclusive, que eu citei aqui da Cidade Baixa, a Nossa Liberdade, uma cidade cuja presença do povo negro é, na sua essência, eu diria, o fator determinante para a nossa cultura, para o desenvolvimento, né? E, portanto, transformando Salvador na África do nosso Brasil. Portanto, é importante que governos possam olhar cada vez mais com um olhar criterioso, mas principalmente responsável e cumpridor das suas obrigações para essa nossa cidade. Tenho por Salvador um carinho muito grande, não só por ser a cidade que me abriga desde o meu nascimento e, portanto, tenho pela cidade um carinho enorme exatamente pela forma como a cidade sempre respondeu, portanto, a sua gente sempre respondeu de forma muito positiva aos nossos projetos e, portanto, fui vereador naquela cidade, tive a oportunidade de conhecer os 4 cantos, de laborar ali por 4 anos, no período, inclusive, que a nossa companheira Lídice da Mata foi prefeita da cidade e, portanto, é uma cidade que merece de todos nós o empenho, a dedicação por recursos, por transformação, por desenvolvimento econômico. Senador, me permite pois não? Mostrar não um carinho de quem nasceu lá, mas um carinho enorme também pela cidade de Salvador. Eu recebi numa oportunidade lá o título de cidadão de Salvador. Foi uma sessão linda, bonita, aquele povo negro, branco, todos lá unidos, tocando tambor, tocando violão. Foi muito, muito bonito. E agora eu fui comunicado há pouco tempo, até falei com Vossa Excelência, que eu recebi o título de cidadão da Bahia. Eu só vou lá se Vossa Excelência estiver lá. Claro que eu quero ir, estou muito orgulhoso, estou contando aqui todo vaidoso, né, senador Recurso? Estou contando com alegria mesmo, porque eu adoro a Bahia. Já lhe disse, vamos programar. E quero estar junto com combinar com a Assembleia Legislativa para fazer o ato exatamente num período. Geralmente eles fazem isso numa quinta, então, portanto, dá para a gente combinar o jogo aí. Fazer a entrega desse título de curtindo, Vossa Excelência, baiano. Já que você é cidadão soteropolitano, agora é o título de cidadão baiano. Né? Essa coisa de receber o título de cidadão ou soteropolitano ou baiano, eu me recordo muito, senador Paim, de uma figura que é o autor do baianês, né? Nivaldo Lariu, um sujeito carioca que foi morar em Salvador, foi meu companheiro de trabalho, trabalhamos juntos na Telebahia, e Nivaldo Lariu teve o grande saque, Igor. Ele dizia o seguinte: pô, eu chegava em casa de noite para conversar com meus filhos, estava difícil. Né? Os filhos já ali crescendo na Bahia, em Salvador, ele disse: eu chegava de noite, o linguajar dos meus filhos, eu não conseguia entender nada. Ele começou a se aplicar
e produziu, é o sujeito que escreveu o dicionário baianês. E eu era vereador em Salvador, e numa época, para ser sério, pai, sempre tinha muita resistência a essa história de dar título de cidadão, porque às vezes uma casa sai dando título de cidadão a todo mundo, e termina, com todo o respeito, banalizando. Eu disse, não, eu vou dar um título de cidadão soteropolitano a um sujeito que teve a ideia de pegar a vida real, as dificuldades, inclusive suas, e transformar e produzir algo interessante, que foi o baianês. E aí uma das coisas que Nivaldo disse exatamente na noite que ele recebeu lá o título de cidadão soteropolitano, foi isso aí, agora transcrito pelo senador Paulo Paim. A alegria como o soteropolitano, como o baiano, recepciona, saúda as pessoas. Essa é uma forma muito espontânea. Aliás, essa é uma coisa do baiano. Todo mundo fala que a melhor peça da Bahia, quando alguém chega lá, é óbvio que nós temos belezas raras no nosso corte topográfico. A Bahia, em todos os cantos, ela tem coisas belíssimas, mas a coisa mais bela da Bahia é exatamente o seu povo. Seu povo. Que é um povo que absorveu essa coisa da arte, da cultura, até muita provocação. Que aí aqui mesmo o pessoal fica fazendo gozação com a gente, assim, baiano não nasce, baiano estreia. Então, o baiano é eu diria, um estado de arte em si. Porque é essa forma de um povo extremamente alegre, um povo faceiro, como dizem os cariocas, ou maneiro, como numa linguagem. Mas é um povo de uma dedicação. É muito difícil, Paulo Paim, você chegar numa rua em Salvador e pedir uma informação a alguém que esse alguém não se dispõe a lhe acompanhar até o seu local de destino, que não faça questão, inclusive, às vezes até de lhe levar para a sua casa. Portanto, ainda na ingenuidade, acreditando que é possível ter esse tipo de relação. Portanto, é essa gente que merece, de nossa parte, cada vez mais o empenho, a dedicação para a aplicação de políticas públicas. Então, esse período que antecedeu aí a data do nosso aniversário, e aí digo nossa enquanto soteropolitano, portanto, desde a fundação com o nosso Tomé de Souza, eu diria que foi um período recheado de entregas, de assinatura de ordem de serviço. E aí quero reafirmar isso, o compromisso do nosso governo do Estado em promover, inclusive, as parcerias com a Prefeitura, com o prefeito ACM Neto, que é do DEM. O governador, inclusive, chamou o prefeito para uma conversa para discutir essas questões dos corredores de transporte. Eu acho que aí é que está a grandeza e a sapiência do gestor público, do governante. Nós estamos fazendo pela cidade, não é para partido A ou para partido B, nem tampouco dá para se discriminar esse ou aquele. Então, portanto, é nessa lógica que a gente tem trabalhado. Eu, por exemplo, coloquei diversos recursos das minhas emendas para a cidade do Salvador, entendendo o meu compromisso com a cidade. Assim como tenho colocado recursos para a saúde, para o interior do Estado, majoritariamente, inclusive, como sempre fiz desde a época de deputado, coloco os recursos no governo do Estado e depois nós temos a oportunidade de fazer a distribuição. E no caso de Salvador, eu tive lá o compromisso assumido, fiz um compromisso com vereadores e particularmente um pleito do nosso vereador lá em Salvador, Gilmar Santiago, a partir exatamente das discussões estabelecidas em diversas áreas, das quais eu até militei durante muito tempo, buscando melhoria urbana na cidade de Salvador. Assim como também os nossos recursos para as unidades hospitalares que estão na cidade de Salvador. O nosso querido Hospital Santa Isabel, o Hospital Ana Nery, que é um hospital referência, um hospital destaque. Eu falo muito do Ana Nery com
sabe, com um sentimento assim, primeiro de uma alegria enorme. Eu tenho pelo Hospital Ananeri, meu caro Paulo Paim, eu diria mais do que um apego, um amor. Eu tenho inclusive uma obrigação. É o hospital onde nasceu o meu primeiro filho. Senador Walter Pinheiro, permita, já que eles estão se retirando, está aqui uma delegação de oficiais do Exército Português. Sejam bem-vindos à casa, esse é o Senado da República do Brasil. Vocês estão assistindo à tribuna, um dos melhores senadores desse país, senador Walter Pinheiro. Uma parte do Pinheiro, coração de Paulo Paim está falando agora aí. E o senador Recupero aqui no plenário, senador que eu orgulho aqui, não só de Brasília, mas de todo o nosso país também, levem essa boa imagem do Parlamento brasileiro. Sejam bem-vindos. Então, pai, como eu estava dizendo, esse é um hospital que eu tive a oportunidade de conhecer ainda numa fase muito difícil da minha vida, e me recordo até do dia do nascimento do meu filho, alguns fatos interessantes. Meu filho nasceu em 13 de outubro de 1977. E ele é o pai da minha neta mais velha, Júlia, que é do dia 13 de abril. E quando o Júlio nasceu, que é o meu mais velho, eu era um jovem de 18 anos e minha mulher um adolescente de 16 anos. Então, portanto, Rigor, se fosse no tempo de hoje, eu até podia estar aí até respondendo alguns processos, E não foi fácil para uma menina de 16 anos num hospital em que ela tinha que ficar sozinha. Na noite, meu filho nasceu exatamente no dia 13, em decorrência desse fato que vou contar aqui agora. Na noite do dia 12 de outubro, o Brasil estava jogando, a seleção brasileira. E um dos médicos brincando comigo disse assim, não, vamos assistir o jogo ali, depois do jogo a gente faz o parto. E terminou o Júlio já nascendo no dia 13. Se fosse, ali naquela época não tinha o PT ainda, alguém podia dizer que o médico empurrou um pouquinho daqui para acolá para nascer no dia 13 de outubro. Terminou depois, Rigor, que coincidentemente, quando eu saí candidato a deputado federal, o PT costuma fazer o sorteio dos números para os candidatos. Todo mundo quer o número 1313 e tal. Eu virei para uma das pessoas minhas que tinha ido acompanhar o sorteio e disse, Pinheiro, não vai ter 1313 e tal. Aí só sobrou aqui 1310. Eu disse, pegue. 1310 é exatamente a data do nascimento do meu filho. Eu não sou muito chegado à numerologia, à coincidência, não, mas essa coisa ficou muito marcada. E em 2007, já no governo Jacques Wagner, o governo e a universidade assinaram um protocolo buscando recuperar esse hospital Ananeri. O hospital passava por diversas dificuldades, já tinha fechado diversas alas, e o esforço foi enorme para a gente recuperar essa unidade e entregar a Salvador hoje um dos melhores hospitais. Para quem no Brasil, obviamente, não conhece Salvador, ou quem não conhece o Ananeri, ficou conhecido nacionalmente que foi o hospital onde aquele menino, que um padastro terminou enfiando uma série de agulhas no corpo, e uma quantidade expressiva, inclusive, de agulhas, algumas foram parar no coração, foi nesse hospital público, o Ananeri, que essa criança foi operada. E nesses últimos anos, o Ananeri se notabilizou. São mais de 1.000 cirurgias pediátricas, portanto, cardíacas, pediátricas, feitas por esse hospital. O ex-governador Jacques Wagner, eu, inclusive, carrego aqui comigo no bolso, aqui, inclusive o cartão do SUS, é o hospital onde eu faço o meu check-up. Então, portanto, essa experiência eu pude ajudar, contribuindo, assim como emendas para o Hospital Ernesto Simões, para o Otávio Mangabeira, para a rede pública. Então, esse é um esforço que a gente vem fazendo na cidade do Salvador para entregar importantes equipamentos. E uma das grandes obras feitas pelo governo Jacques Wagner foi exatamente o Hospital do Subúrbio, uma experiência, talvez uma das primeiras na América Latina, com certeza a primeira experiência com esse traço,
um hospital numa parceria público-privada, e é hoje um hospital de excelência, localizado no subúrbio de Salvador. Assim como também equipamentos importantíssimos foram consolidados ao longo desses últimos anos na cidade. Eu tive a oportunidade de participar com o governador Jacques Wagner da inauguração do nosso Parque Tecnológico, ali em setembro de 2012, parque que fez parte da luta nossa aqui nesta casa, portanto, na outra, melhor dizendo, que a luta começou quando eu era deputado federal. Importante equipamento, hoje já completamente povoado, meu caro Paulo Paim. A luta pela consolidação do Cimatec, que é hoje o terceiro centro de pesquisas do país. É uma instituição que me dá muito orgulho quando falo dela, porque eu sei assim, o que é que aquilo representa para todos nós e como foi difícil a conquista desse importante instrumento. A Bahia cedia hoje o maior supercomputador da América Latina e um dos 100 maiores supercomputadores do mundo, numa parceria que nós fizemos com a British Gas. Então, portanto, são equipamentos que nós fomos levando para a cidade do Salvador, buscando exatamente encontrar, nessa experiência que nós falamos aqui do traço do baiano, levar exatamente a aproveitar a potencialidade, a criatividade do povo baiano, e montamos ali verdadeiras indústrias de software. No Parque Tecnológico nós temos experiências fantásticas. Eu não quero aqui citar para não cair aqui no deslizar efetivamente na ausência de alguns nomes e, portanto, citando todos que ali estão, experiências belíssimas de jovens, de empreendedores que foram produzindo software, soluções de diversas ordens. Portanto, esse foi um período importante para a nossa cidade e para o nosso estado. E nós teremos aqui, no próximo dia 15, o governador me comunicava ontem à noite, uma reunião, Paulo Paim, dos governadores do Nordeste com os parlamentares aqui no Congresso Nacional. E eu conversava exatamente com o governador ontem à noite para acertarmos uma reunião. Ele convocou uma reunião para segunda e nós não poderíamos estar. E vamos conversar com o governador na segunda à noite, que o ponto central é agora a gente fechar a nossa parte aqui do Pacto Federativo. Os nossos estados e municípios não aguentam mais essa situação, essa forma de distribuição de recursos no país. E o meu estado, pior ainda, Hoje eu conversava com o Otto e com a senadora Lietz sobre a queda na arrecadação, sobre as nossas dificuldades. Sei que a política de incentivos para a atração de investimentos, ela vai cada vez mais dando sinais de cansaço, portanto, precisa ser substituída, mas não pode abortar uma trajetória que consolidou e que nos permitiu, inclusive, crescer a economia da Bahia. Que, aliás, esse foi outro grande marco nos 8 anos da gestão do governador Jacques Wagner. A atração de investimento, a desconcentração da economia da região da capital e o aproveitamento das potencialidades da Bahia. Ou seja, a chamada energia do vento, com todos os projetos de eólica e, ao mesmo tempo, também o constante investimento nas regiões, em todas as regiões da Bahia. Então, portanto, nós vamos para essa reunião segunda com o governador, mas também de olho aqui naquilo que nós iniciamos ontem à noite aqui, que é a possibilidade de entregar ao país, aos estados e municípios, uma legislação que reconheça as diferenças regionais, que trate as desigualdades entre as regiões, mas que de uma vez por todas ajuste as condições para que em todas e quaisquer regiões desse país nós possamos ter oportunidade de desenvolver, fazer crescer e disponibilizar cada vez mais o que tem de melhor para todo e qualquer cidadão, onde quer que ele viva. Portanto, esse é o desafio que nós começamos ontem.
Poderíamos ter votado isso em 2013, Paulo Paim. Eu tive a oportunidade, inclusive, de relatar a matéria e terminou a gente assistindo aqui, literalmente, meu caro Rigufi, matarem a medida provisória. Que ela não morreu, ela foi, numa linguagem bem direta assim, ela foi levada à morte. Então nós teremos a oportunidade de fazer isso. E acho que o Senado não pode deixar passar essa hora. Principalmente nessa hora difícil do país. Porque se quisermos encontrar saída para o país, caminho para a retomada do crescimento, nós temos que olhar para os municípios e para os estados. Porque se a gente achar que vai encontrar só a porta de saída para a União, e vamos trancar a porta lá embaixo, eu continuo batendo nessa tecla. Ninguém mora na União, nem ninguém mora no estado. O cidadão mora em um município. No lugar onde ele pisa, onde ele tem o CEP, onde ele tem a sua casinha, onde ele tem a sua família, onde tem a sua ação de labor. Portanto, semana que vem promete ser uma semana acirrada, mas eu espero na semana que vem completar essa etapa que nós começamos aqui em 2011, não tivemos condição de fazer em 2013, mas a oportunidade chegou agora e chegou na hora importante para a gente dar a nossa contribuição, ajudar o país a sair dessa dificuldade e, ao mesmo tempo, criar as condições para que municípios e estados continuem crescendo e, principalmente, desenvolvendo-se.